Só em 2015, 30 mil pessoas pediram refúgio ao Brasil. Porque, em alguns casos, a ajuda é negada pelo governo brasileiro. A União, ali no caso representado pelo CONAR, entendeu que o autor ele participava de guerrilha, participava de grupo armado e que por isso ele não poderia ser concedido refúgio, uma vez que violaria frontalmente o que está previsto no Estatuto do Refugiado. Tem ainda passe livre para carteiros. A lei federal que garante esse direito foi ignorada no interior de Santa Catarina. A teimosia da empresa de transporte coletivo foi parar na justiça. O decreto-lei é muito claro. Toda concessionária de serviço de transporte municipal deve conceder a isenção para essas pessoas no horário de trabalho, obviamente. De São Paulo, vamos mostrar a dor de cabeça enfrentada por quem é vítima de uma falha da Receita Federal, a duplicidade na emissão do CPF. Estava constando meu nome em vários lugares, desde Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, enfim, empréstimos, em vários lugares. Tudo isso agora no Via Legal. Em que situação uma pessoa pode pedir refúgio ao governo brasileiro? Hoje existem aproximadamente 8.400 estrangeiros vivendo aqui nessa condição. Eles fugiram dos países de origem porque foram vítimas de violações de direitos humanos e só encontraram a chance de sobrevivência longe de casa. Você vai conhecer agora a história de um colombiano que travou uma luta incansável para poder continuar no Brasil. O recrutamento de crianças soldados por grupos armados da Colômbia há mais de 50 anos foi parar nas telas de cinema. O longa-metragem Aliás Maria, do diretor José Luis Rugeles, conta o drama de milhares de jovens escravizados por guerrilheiros. Maria, de apenas 13 anos, foi uma das vítimas. Nem as autoridades do país, nem mesmo órgãos de defesa dos direitos humanos sabem ao certo quantas crianças foram capturadas. Estima-se que 11 mil menores ainda estejam em poder dos guerrilheiros colombianos. Depois de passar anos sob o poder de grupos armados, um desses jovens conseguiu escapar e veio para o Brasil. Isso foi em 2010. Com a ajuda da Defensoria Pública da União, ele pediu ao governo brasileiro o reconhecimento da condição de refugiado, mas teve o pedido negado pelo CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, e também pelo Ministério da Justiça. Os colombianos ocupam a 4ª posição na lista das nacionalidades que mais buscam refúgio no Brasil, atrás apenas da Síria, Angola e República Democrática do Congo. Na prática, esse reconhecimento significa o direito de viver no país, com acesso à saúde, educação, documentos e trabalho. Mas para isso é preciso comprovar algum tipo de grave ameaça no país de origem, como a violação de direitos humanos, perseguição política ou religiosa. Este advogado da União explica que a legislação brasileira impede a concessão de refúgio para aqueles que tenham participado de grupos armados, praticado crimes ou atividades ilícitas. A União, ali no caso representado pelo CONAR, entendeu que o autor, no caso, ele tinha cometido, ele participava de guerrilha, participava de grupo armado no seu país, na Colômbia, e que por isso ele não poderia ser concedido refúgio, uma vez que violaria frontalmente o que está previsto no Estatuto do Refugiado. A Defensoria Pública da União, responsável pela defesa do jovem, não concordou com a decisão do governo brasileiro e levou o caso para os tribunais. Todas as entidades que participaram do processo opinaram favoravelmente à condição dele por reconhecer a situação de crianças, como ele à época, crianças soldados, chamadas assim, realmente fazem jus à condição de refugiado. Quer dizer, já há um reconhecimento da ONU que aquele contexto geopolítico lá da Colômbia confere o direito àquelas crianças. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui em Brasília, a decisão do CONARE foi derrubada. Os desembargadores concederam ao homem o direito de refúgio no Brasil, como explica este advogado de direito internacional. Ele foi recrutado ainda muito jovem, muito pequeno, menor de idade. Então ele não tinha uma exata noção do que estava fazendo e era coagido a agir daquele modo, né? São situações extremamente delicadas, porque
A cláusula de exclusão ela tem que ser lida de uma forma bastante restritiva, porque o Instituto é de proteção, o Instituto é humanitário. No caso do boliviano Roger Zabala, o refúgio foi concedido há 8 anos. Ele conta que fazia parte de um partido de oposição ao presidente Evo Morales e, após a eleição, passou a receber ameaças de prisão e até de morte. O governador foi preso, entre outros cidadãos que foram levados, inclusive sem roupas, do meu estado para o estado de La Paz, que é uma cidade muito fria. Né? Eles foram tomados das casas à noite, enquanto dormiam, por militares, colocaram capuzes nas cabeças deles, mulheres, meninos, entre outros, foram levados para La Paz. Sem uma sentença, sem uma decisão judicial, simplesmente uma decisão política deles serem presos. Roger reconhece a importância do refúgio, mas conta que não perdeu a esperança de voltar à terra natal. A gente nunca perde a intenção de voltar para a terra. Vamos falar agora de saúde. A mãe de uma criança que sofre de disfagia, uma doença grave, fez de tudo para que a filha tivesse acesso a um equipamento que poderia representar qualidade de vida. O material não está disponível na rede pública, mas todos os laudos médicos apontaram que ele era o mais indicado. Veja na reportagem de Alessandro Moura qual foi a decisão da Justiça. Na casa da Silvia é sempre assim, brinquedo por toda parte. Carol tem 2 anos e não para quieta um minuto. Ela dança, muda os canais da TV e se diverte com a irmã. Quem vê tanta energia nem imagina que há bem pouco tempo ela quase perdeu a vida. Ela nasceu com 975 gramas, 26 centímetros e meio. Com 11 dias ela precisou fazer a primeira cirurgia cardíaca. Com 5 meses fez a segunda. Foi uma cirurgia de quase 8 horas. Com circulação extracorpórea. Foram momentos bem difíceis. Foi, no total, mais de 1 ano de UTI, mas a gente está aí contando história. Além dessas complicações, Carol passou a ter dificuldades para se alimentar e não conseguia ganhar peso. Foi quando os médicos descobriram que a menina apresentava os primeiros sintomas de um distúrbio, conhecido como disfagia. Para evitar que o problema se agravasse, uma sonda foi colocada diretamente no estômago dela. O primeiro passo, né, foi a sonda, que foi colocada, né, no estômago para ela poder se alimentar. Aí, com 3 meses, 3, 4 meses que ela estava usando essa sonda, ela teve uma infecção generalizada. Diante da situação e para evitar contaminações ou diminuir os riscos de infecção, o médico de Carol decidiu tirar a sonda e colocar esse bottom, que só é trocado uma vez por ano. É por aqui que ela se alimenta e toma os remédios, tudo com a ajuda de uma seringa. A facilidade de higienização, né, que é muito, muito melhor, foi muito mais confortável para ela, porque a sonda ela ficava assim pendurada, então a gente tinha que ficar prendendo no corpinho dela, de toda forma ficava fazendo algum tipo de pressão que dificultava, né, para ela. Ela estava começando a dar seus primeiros movimentos, virar e tal. Então era bem difícil, até durante a fisioterapia, que ela tinha que ficar de bruço para poder levantar a cabecinha e não conseguia porque ficava bastante dolorido. E o bottom ele facilitou tudo isso. No caso de Carol, o bottom foi colocado em um hospital particular e os gastos foram cobertos pela família. Já para os pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, a única opção de conviver com o distúrbio é usando a sonda. Nesse caso, assim como aconteceu com Carol, o risco de infecção é muito maior. Sabendo disso, a mãe de uma criança aqui do Recife decidiu entrar com uma ação na Justiça Federal pedindo que a União fornecesse o bottom para a filha de apenas 3 anos, que tem disfagia. A paciente ela possui paralisia cerebral e precisa dessa alimentação via sonda. Só que essa sonda necessitava ser trocada a cada 3 meses, que é um período muito curto. E nesse caso foi constatado pela perita médica que acompanhou essa criança que era realmente uma necessidade. A criança já tinha um histórico de infecções com tratamentos de vários dias com antibióticos por conta das trocas constantes a que ela era submetida. Então uma troca que ao invés de ser trimestral, ela é anual,
possibilita a paciente muito além do conforto, possibilita a ela uma vida mais digna, ela e a mãe que acompanha a criança. No processo, a União alegou que a responsabilidade pela compra do equipamento era do Estado de Pernambuco. A União, através do Ministério da Saúde, sempre faz os repasses ao Estado de Pernambuco. Então, caberia a este ente, neste caso específico, dispor da verba e oferecer à paciente, à usuária do SUS, o bottom que ela necessita. Já o governo de Pernambuco afirmou não existir comprovação de que o equipamento seja a única alternativa adequada ao problema. Mas não teve jeito. Com base no laudo da perícia médica, o juiz federal que analisou o processo concluiu: o uso do bottom é necessário e representa mais qualidade de vida à criança. O bottom poder ser mantido por até 1 ano, isso por si só diminuiria riscos de infecções, riscos de contaminação no momento das trocas. Além disso, o bottom teria alguns ganhos adicionais. Há uma diminuição do risco de vazamentos e perdas de materiais, o que também pode levar a uma diminuição desse risco de contaminação ou de infecções. A troca de um pelo outro, portanto, não seria apenas uma questão estética, do bottom ser uma peça menor, mais discreta, mas, sobretudo, uma questão também ligada à preservação da saúde, à preservação da integridade física da menor. A determinação é que a União e o Estado de Pernambuco forneçam o bottom de gastrostomia balonado. A decisão deixa claro ainda que o equipamento deve ser substituído sempre que necessário. A paciente já fez a primeira troca e, assim como no caso de Carol, que mostramos no início dessa reportagem, a família ganhou um pouco mais de tranquilidade. Existe esperança realmente, porque você olha para Carol, que era aquele pinguinho, e vê hoje, eu digo que é meu tracinho, né? Que ela ainda é magrinha. Mas assim, é minha princesa guerreira. Imagine quantos quilômetros um carteiro percorre todos os dias. Alguns fazem o trajeto a pé, outros de bicicleta, mas o transporte coletivo é mesmo o principal aliado para vencer as viagens mais longas. É por isso que, por lei, as empresas de ônibus devem permitir o acesso de graça a funcionários dos Correios que estão em serviço. O passe livre é consenso em muitas cidades, mas em um pequeno município de Santa Catarina, deu o que falar. Lá vai seu Vladimir começar mais uma maratona. A corrida, nesse caso, é para entregar correspondências. E não são poucas. Dá uma média, assim, de mais ou menos umas 1.500 cartas diariamente. Né? Depende do período, né? A gente está, na realidade, entrando no final de mês, né? É mais ou menos em torno de 1.500 a 2.000 cartas diariamente. Seu Vladimir faz entregas principalmente na zona sul de Porto Alegre. Ao todo, são 9 bairros e cerca de 80 mil habitantes. Para chegar a muitos endereços, o jeito é ir de ônibus. São tantas viagens que ele já virou figura conhecida dos motoristas e cobradores. Ele já sabe que a gente trabalha naquele determinado bairro, ele já nos conhece de longe, né? Então ele já sabe, ele já abre a porta de trás, a gente já nem entra pela frente, já entramos por trás, que eles já nos conhecem. Assim como seu Vladimir, milhares de carteiros em todo o país não pagam passagem. A isenção está prevista em uma lei federal. A lei existe justamente para execução da atividade pública. No caso dos carteiros, precisam entregar suas cartas. O decreto-lei é muito claro. Toda concessionária de serviço de transporte municipal deve conceder a isenção para essas pessoas no horário de trabalho, obviamente. Mas na cidade de Joaçaba, em Santa Catarina, a lei foi ignorada. Uma empresa de transporte coletivo se recusou a fornecer qualquer tipo de vantagem aos carteiros e começou a cobrar pelas viagens. Os Correios não deixaram por menos e ingressaram com uma ação na Justiça Federal contra a companhia. Deu certo. Tanto em primeira quanto em segunda instâncias, a isenção foi confirmada. No processo, a empresa alegou que o transporte coletivo intermunicipal de passageiros é serviço público de competência estadual e não federal, argumento que não foi aceito pelos desembargadores. Se trata de um serviço de utilidade pública, embora seja uma empresa pública, é uma empresa que exerce um serviço que é destinado a toda a comunidade e que havendo previsão legal
desta isenção de pagamento de passagem não pode ser negada pelos municípios. Pela decisão do TRF4, a empresa de ônibus da cidade de Joaçaba terá de devolver aos Correios cerca de R$ 7.000, valor que foi gasto pela empresa pública em passagens no período de março a setembro do ano passado. Neste caso específico, foi postulado não só o reconhecimento desse direito de transporte livre, como também foi postulada a restituição dos valores, cerca de R$ 7.000 que foram pagos no período, e o município vai ser obrigado a devolver esses valores que foram pagos pela empresa. Assim como os carteiros de Joaçaba, seu Vladimir comemorou a determinação da justiça. Completamente, né? Porque aí tu vai ter que tirar dinheiro do teu bolso e pagar passagem, porque se a empresa já te dá, né, para ti a passagem para o teu deslocamento. No horário de trabalho, nós somos isentos a não pagar passagem. No próximo bloco, moradora de São Paulo é confundida com outra mulher que nasceu no mesmo dia e tem o mesmo nome que o dela. O transtorno começou na emissão dos CPFs. Eu volto já. Há alguns meses, a Receita Federal passou a emitir o CPF já na certidão de nascimento. Em 2016, a novidade deve chegar a todos os cartórios de registro do país. Além de facilitar a vida de muita gente, o serviço diminui a possibilidade de erros, principalmente envolvendo pessoas com o mesmo nome. Veja o transtorno enfrentado por uma moradora de São Paulo que descobriu ter o mesmo número de CPF que outra mulher. Renata Oliveira da Silva vive em São Paulo e nasceu no dia 25 de julho de 1981. Nesse mesmo dia, também nascia outra criança, que foi registrada com nome e sobrenomes iguais, mas mora a 3.000 quilômetros da capital paulista, em Rondônia. Era o mesmo nome e data de nascimento igual, então assim, era uma homônima, né, na verdade. Homônimo quer dizer nomes iguais, mas Renata conta que o documento de identificação dela tem, além da localidade, nome de pais diferentes. Um detalhe que passou batido pela Receita Federal. O órgão registrou o mesmo número para as duas jovens. Ela só descobriu a duplicidade do documento quando foi impedida de comprar um aparelho de celular. O motivo? O nome da outra Renata estava no cadastro de inadimplentes. Estava constando meu nome em vários lugares, desde Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, enfim, vários lugares, empréstimos, né, em vários lugares. E aí eu não entendi. Até então, na época, a gente tinha achado que tinha sido clonado, né, porque estava constando um monte de coisas e, na verdade, não tinha sido. Tinha sido realmente erro da Receita Federal. Além disso, a bancária teve problemas quando ficou desempregada. Quando eu fui receber a minha segunda parcela do seguro-desemprego, estava constando lá que eu estava trabalhando. Então, assim, foi bloqueado e eu não consegui receber essas parcelas até hoje. Quando a Receita Federal comete a duplicidade e o erro é comprovado durante um processo administrativo, o órgão é obrigado a emitir um novo número de CPF. Quanto menos dados você tiver, né, mais se torna possível a coincidência, né, e situações de identidade, né, de nome da pessoa, nome da mãe e data de nascimento. É muito difícil, né, mas acontece. Mas no entendimento da Justiça, se essa falha da Receita causar aborrecimentos ao cidadão, a União deve ser condenada a pagar indenização por danos morais. Nos tribunais não faltam casos de homônimos e um dos processos julgados pela Justiça Federal em São Paulo foi o de Renata. Nós entramos com ação de indenização por danos morais, porque a Renata ela sofreu vários danos psicológicos, né? A Renata tinha medo até de ser presa, né? Não sabia se a pessoa era uma criminosa ou não. A Renata teve proposta de emprego negada em instituição bancária. Ela teve vários prejuízos, né? A Justiça ela reconheceu que houve o dano moral, né? Porque a Renata comprovou o fato, o nexo causal, que é o fato, o dano, e aí a Justiça teve o entendimento de indenizar
que a União deveria pagar a Renata a indenização por danos morais. As reclamações e o prejuízo aos cofres públicos levaram a Receita a adotar medidas mais eficientes para evitar duplicidade e fraude. O número do CPF agora será registrado nas certidões de nascimento. O serviço, em parceria com as associações de registradores de pessoas naturais, deve ser disponibilizado em todos os cartórios do país até o fim do primeiro semestre. Eles não vão precisar sair da maternidade, fazer o registro no cartório e depois se dirigir a uma repartição pública para ir até a Receita Federal para obter o CPF do bebê. Tudo vai ser entregue já na maternidade. É uma gratuidade que está prevista na Constituição e que é custeada, na verdade, pelo sistema registral. Existe um fundo que custeia todo esse aparato que disponibiliza a gratuidade da certidão. Depois de ter enfrentado vários problemas por causa da duplicidade do CPF, Renata ganhou um novo número. Se casou e fez questão de adicionar o sobrenome do marido. Agora é Renata Oliveira Romagnoli. Então, sim, graças a Deus, né, resolveu bastante. Porque era um nome, até então, Renata Oliveira da Silva, né? É comum. Né? Então, tem diversas Renata Oliveira da Silva. Então, resolveu. Funcionários do Instituto de Radioproteção, no Rio de Janeiro, recorreram à Justiça para terem direito à jornada reduzida. Eles trabalham diariamente com produtos radioativos e fazem análise de materiais contaminados. Por todos os riscos que correm, brigam nos tribunais para que uma lei de 1950 seja respeitada. Pouca gente sabe, mas muito antes da bomba atômica ou da geração de energia nuclear, o uso de elementos radioativos já era comum na medicina e eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, quando alguém entra num laboratório para fazer uma tomografia computadorizada, vê logo o aviso pelo caminho. Mas o alerta não significa que o paciente está em perigo. A substância que permite a visualização do corpo humano através da tela de um computador é um radioisótopo. As pessoas que fazem uso da radiação, os pacientes que precisam tomar radiação, é muito melhor do que um voo, a radiação cósmica de um voo Rio-São Paulo. A quantidade de radiação que você injeta num paciente é muito menor. A radiação do próprio pão de açúcar. Pão de açúcar tem radiação natural. O que você usa para o paciente, para fazer o exame, é muito menor. Mas o contato frequente com materiais radioativos exige muito cuidado. Léa explica que quem trabalha com esse tipo de produto segue um protocolo de segurança e é monitorado o tempo todo. Quem prepara no dia a dia, o radiofarmacêutico, que lida com material radioativo, ele tem inclusive um anel dosimétrico que faz a medida de quanto ele está recebendo nas mãos. No Brasil, os critérios e soluções que garantem o uso seguro de radiações são estabelecidos pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria, o IRD, vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear, uma autarquia federal. Wagner trabalha aqui há 34 anos. Eu analiso e dou o nível de radiação, ou se tem ou se não tem, e o que tem e que quantidade tem. Como aconteceu nesse acidente que teve lá no Japão, né? Fukushima, né? Que chegaram a infinidade de balas aqui para a gente analisar, que vinham para o Brasil, e o pessoal achava que a bala ia chegar contaminada, né? Que nada, nós analisamos as balas foram vendidas aí pelo Brasil inteiro. Assim como ele, os cerca de 220 funcionários do IRD seguem a legislação de 1950, que descreve as regras de proteção trabalhista para operadores de raio-x, que são funcionários públicos federais. A lei determina carga horária de 24 horas semanais, férias de 20 dias a cada 6 meses e um adicional de 40% no salário. Eles afirmam que os 2 últimos itens são cumpridos, mas para garantir a jornada diferenciada, foi preciso levar o caso aos tribunais. A Comissão Nacional de Energia Nuclear entende que a legislação de 1950 é incompatível com a Constituição de 1988,
mais ainda que uma outra lei de 1990, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos, revogou a antiga norma. Mas os argumentos não foram aceitos pela Justiça, que em várias ações deu razão aos funcionários da autarquia. Em um dos processos, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não só condenaram a comissão a reduzir a jornada semanal de trabalho de um servidor, como também a pagar, com juros e correção monetária, o valor referente ao trabalho que excedeu o limite de horas previsto em lei. Porque a saúde do servidor, ela vai sendo gradativamente reduzida. Ele vai perdendo a saúde, são substâncias cancerígenas. Então, é um contrassenso, é um descumprimento, ao meu ver, nesse ponto da administração pública, mas é o que está ocorrendo e que nós estamos, mais uma vez, aí, atuando nos tribunais, estamos conseguindo reverter essa situação. Para esta especialista em direito trabalhista, as divergências entre legislações são frequentes e ainda vão motivar muitas ações na justiça. Você tem que olhar também outras questões, você tem que olhar a questão da hierarquia, né? E aí, por exemplo, uma norma constitucional, ela prevalece sobre uma legislação ordinária ou complementar, na maioria dos casos, mas na relação de trabalho tem uma peculiaridade. A norma constitucional só prevalece quando mais favorável. A gente não tem esse entendimento que o direito civil traz, né? De que a Constituição tem que prevalecer sempre, né? A gente faz essa adaptação. A Comissão Nacional de Energia Nuclear não quis comentar a sentença. A Advocacia Geral da União, que representou os interesses da autarquia na Justiça, já entrou com recurso para que a decisão seja revista. Wagner e os servidores do IRD esperam que o direito assegurado em 1950 seja, finalmente, respeitado. O servidor hoje está exposto à radiação. Está exposto à dose de radiação. A gente aqui prepara fonte radioativa. A gente trabalha com fonte para calibrar equipamentos. Então as pessoas são expostas, trabalham em laboratório com material radioativo. Então eu acho que os servidores têm que ser contemplados com essa, tanto juridicamente quanto levando em consideração a lei, e é direito do servidor. O Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá! Veja só o que será destaque no Via Legal desta semana. Colombiano que foi forçado a fazer parte de grupo armado tem pedido de refúgio negado pelo governo brasileiro. A discussão foi parar nos tribunais. Tem ainda, carteiros de uma pequena cidade de Santa Catarina são impedidos de pegar ônibus de graça durante o trabalho. O passe livre para funcionários dos Correios está previsto em lei, mas a norma foi ignorada. E a gente também mostra a confusão causada pela Receita Federal, que emitiu o mesmo número de CPF para duas mulheres com o mesmo nome. Não perca o nosso programa. Nosso programa.
tá acabando com a natureza, aí nós hoje estamos enfraquecendo, aí como é que não viver no mundo? Hoje, praticamente todos os moradores tiram o sustento de empregos proporcionados pelo Estado. Nesta escola, só trabalham pessoas da comunidade. Alunos e professores chegam a pé ou de carro. Um calendário especial, elaborado em conjunto com a Secretaria de Educação, respeita a cultura e as datas sagradas para a etnia. Aqui não tem feriado de Tiradentes ou Carnaval, por exemplo. Ao todo, são 4 escolas e mais de 500 estudantes. Paulo coordena o trabalho pedagógico há 14 anos. Assim, precisa a pessoa ter o estudante ter muita consciência das suas origens e passar por esse processo de estar buscando a história, trabalhando a cultura do povo nas escolas, para que ele possa ter a mente mais aberta para essa autoafirmação do ser índio Pipipã. Uma preocupação diária que é comemorada por antropólogos e estudiosos da cultura indígena. Nesse sentido, é que eles se colocam como um povo específico, com suas características próprias, com a sua organização própria, com a sua maneira de relacionar com a natureza e com os seus rituais bastante específicos. A decisão judicial que abriu caminho para mudar a vida de toda a comunidade Pipipã impõe multa de R$1.000 por dia de atraso. Uma punição que, se depender da promessa da FUNAI, não vai ser necessária. A Advocacia Geral da União, que defende a fundação no processo, diz que o prazo é suficiente. A gente já está no momento de cumprimento dessa decisão por concordância de todas as partes. É do interesse do Ministério Público, é do interesse da FUNAI e principalmente da comunidade que se conclua esse procedimento, que já está realmente numa fase final, né, de conclusão e demarcação física e registro da área em nome da comunidade. Brincar de carrinho, andar na terra e se esconder atrás do pai. Melquiades, que aos 3 anos tem um comportamento típico de qualquer criança dessa idade, talvez não compreenda o que está acontecendo agora. Mas graças a uma luta que perpassou gerações, o pequeno Pipipã vai crescer com direito à terra garantido. Uma garantia de manutenção do grupo mesmo, dos nossos futuros Pipipã que estão vindo, alguns que já chegaram, outros que estão vindo. Nós esperamos deixar para eles uma terra sem conflito, uma terra que eles possam se autoafirmar e orgulhar-se em ser um Pipipã. Pelos nossos canais na internet, você pode rever outras reportagens sobre decisões judiciais que beneficiaram comunidades indígenas de todo o país. O Que é Legal de hoje termina aqui. Na próxima semana eu volto com mais histórias que revelam a luta de brasileiros para ter acesso a serviços públicos e à cidadania. Até lá!